Olá, eu sou a Ana e hoje o vídeo vai ser um bocadinho diferente. Portanto, vamos andar na mesma em torno do design de interiores ou da decoração de interiores, mas com um conteúdo mais de reação a histórias da vida privada, no fundo. Eu gosto imenso deste tipo de conteúdo. Eu vejo sobretudo em inglês, é o Am I the Asshole? Tipo, estarei a ser parva, estarei a ser idiota. E no fundo são histórias da vida de pessoas que essas pessoas colocam no Reddit à procura de opinião de terceiros. Já, olha, aconteceu isto, eu fiz aquilo outro, reagi desta maneira, o que é que vocês acham? O que eu acho que é assim um risco enorme, mas pronto. Mas colocam lá à procura de uma terceira opinião. Uma terceira opinião ou uma segunda opinião? Não sei. E eu gosto imenso do conteúdo, porque gosto de imaginar o que é que eu faria naquela situação, imagino que conselhos é que eu daria, etc. Eu não sei porquê, mas sinto para já que é uma coisa consentida, portanto, aquela pessoa está a pedir opinião de facto, portanto, não é só alguém a julgar outra pessoa. E por outro lado, às vezes as histórias são um bocado rocambolescas e às vezes são dilemas. Às vezes, de facto, é complicado saber como reagir naquela circunstância. Então, é um conteúdo que eu gosto muito de seguir, sigo vários canais. E no outro dia apareceu-me um vídeo de um youtuber de cuidados de pele que eu sigo, que é o Hiram, já o sigo há uma série de anos, e que era isto, era reagir a estas histórias, mas dentro do reino dos cuidados de pele. E eu pensei, será que isto existe dentro do reino da decoração ou do design de interiores ou assim? E existe. Então fui buscar algumas histórias e vou reagir às histórias e dar a minha opinião, o que é que eu faria naquelas circunstâncias. Eu, como este site está tudo em inglês, acho eu, se calhar até tem uma parte em português, não sei, não explorei. Tirei em inglês, traduzi, é possível que as traduções não estejam grande espingarda, mas traduzi tipo pus no DeepL. Para fazer a tradução, vamos ver o que é que acontece. Só li o título, só para ver se achava interessante, colei aqui e agora vou ler, mas vai ser uma reação porque eu não li as histórias, não é? É isso, vamos experimentar, está bem? Depois digam-me o que é que acharam do vídeo e se vos parece interessante. Então vá, vamos à primeira história. Sou amada fita por querer viver numa caixa de betão está aqui entre aspas, em vez de pagar pelas decorações das minhas colegas de quarto. Eu, 18 anos, moro num apartamento alugado por 4 com outras 2 pessoas, de 33 e 23 anos, que se mudaram no final de agosto. Estou aqui desde o final de junho e os meus antigos colegas de quarto, que moravam aqui há um ano, levaram todas as decorações e móveis extras quando se mudaram. Portanto, ela está sozinha há uns meses, pronto, há 2 meses. Pessoalmente, não me importo com decoração. Os meus amigos gozam comigo e dizem que todos os quartos em que morei parecem caixas de cimento ou celas de prisão, mas eu quase não passo tempo no meu quarto e não vejo graça em decoração. Tudo bem. Portanto, eu disse que ela esteve sozinha, portanto, é isso. Ela estava a morar com outras pessoas, elas foram-se embora, ela ficou sozinha durante 2 meses e depois chegaram outros 2 colegas de casa novos. Recentemente, os meus colegas de quarto sugeriram comprar decorações juntos porque, para ser justo, a área comum está completamente vazia, exceto por utensílios básicos de cozinha e um sofá. Ok. Não me importo e disse-lhes que, desde que sigam as regras do contrato de locação sobre alterações, não me importo com o que fizerem na área comum. Tudo bem. Eles insistiram que todos nós deveríamos comprar decorações juntos e como eu também usava a área comum, deveria contribuir. Continuei a recusar porque realmente não tenho necessidade de nenhuma decoração. Também disse que não queria gastar dinheiro extra com decoração. Parece-me válido, sim. Portanto, os colegas querem muito decorar a área comum e já que ele também usa a área comum, então deverá contribuir. Mas ele não quer, ele ou ela, eu não sei, é relevante. Acho que não é relevante. É porque é engraçado, porque no título diz das minhas colegas de quarto, mas agora na história está tudo em masculino. Não é relevante, pronto. É só a minha curiosidade. Curiosidade e também para saber como é que me hei de referir a estas pessoas, mas está tudo bem, Ana, avança. Portanto, eles querem comprar decoração, ele não, porque ele não gosta de decoração, é-lhe indiferente se aquilo fica tudo vazio ou se fica com decoração, portanto, ele acha que não deve contribuir, não quer gastar dinheiro para a decoração. Trabalhando 20 horas por semana, consigo pagar o meu próprio aluguer e serviços públicos e ainda sobra algum dinheiro para me divertir. Os meus pais são gentis o suficiente para pagar a minha mensalidade após as bolsas de estudo, alimentação e quaisquer outras despesas. De alguma forma, eles chegaram à conclusão de que, como eu comprei recentemente várias roupas no shopping e como os meus pais ainda me sustentam, eu deveria ter bastante dinheiro para gastar. Estas histórias em que o pessoal começa a tirar ilações sobre a vida dos outros irrita-me solenemente, porque os amigos, ou colegas, os colegas de quarto não têm nada a ver com a vida financeira do outro colega de quarto.
podem achar o que quiserem acerca da questão da área comum e da decoração da área comum, mas não têm que tirar ilações porque não sabem todas as despesas que essa pessoa tem e nem tem nada a ver com isso. E se ele só quiser comprar roupa, está à vontade. Para contextualizar, ambos são adultos independentes e pagam por tudo sozinhos. E estão a julgar porque esta pessoa recebe ajuda dos pais. Também tem 18 anos. É muito novo, por acaso, para estar sozinho. Quer dizer, deve estar na universidade, presumo eu. Até porque se trabalha 20 horas semanais, estamos a falar de um part-time. Sim, deve ser estudante. Tudo bem, não interessa, lá está. Estou aqui a tirar ilações. Mas não tem nada a ver com a forma como ele gasta o seu dinheiro. Bem, eu disse-lhes que não, novamente, e que eles podem fazer o que quiserem, mas eu não vou contribuir. Já se passaram 1 ou 2 semanas e não vejo nenhuma decoração na sala de estar. Mas no outro dia, uma das minhas colegas de quarto, 33 anos, convidou um rapaz para vir à nossa casa. Então devem ser tudo raparigas. Eu acho que às vezes há pessoas que partilham casa de géneros diferentes, mas pelo que eu vou percebendo não é muito comum. Normalmente são pessoas do mesmo género, sobretudo quando não se conhecem. Portanto, o namorado da colega de quarto comentou sobre como a sala estava vazia e a minha colega de quarto disse que era porque eu especificamente não queria decorar. Opa, não é verdade. Porque ela deixou, agora estou a chamar de ela, eu estou muito presa com esta questão. Ela deixou-as à vontade, tipo, vocês podem decorar. É-me um bocado indiferente aquilo que fazem na sala. Eu é que não quero contribuir porque para mim ela está bem assim e eu quero preservar o dinheiro que tenho. Pronto. Portanto, isso não é muito justo. Ela disse isto brincando, mas honestamente soou como uma crítica passivo-agressiva e eu acho que é um bocadinho, considerando o contexto. Não vou mudar de ideias, mas sou idiota por não contribuir com um espaço ou para um espaço compartilhado. O meu melhor amigo disse que o meu quarto e o apartamento em geral estavam com uma aparência bem triste, mas eu ligaria o The Sims se quisesse decorar. É assim, eu acho que se esta pessoa deixou claro que podiam decorar à vontade como quisessem, que para ela era indiferente, eles se quiserem decorar, podem decorar. Pronto, acrescentar uma almofadinha, acrescentar um quadro, se quiserem. Não tem ela também que contribuir para decorar, ou seja, eu percebo que é uma área comum e se calhar para haver assim alguma harmonia na casa, e eu acho que esta questão de partilhar casa é sempre sensível porque as pessoas não se conhecem, de repente estão a viver juntas, estão a perceber? Eu nunca passei por isso. Eu nunca vivi, quando eu estive na faculdade, estive em casa da minha avó, eu nunca passei por isso. E quando fiz Erasmus, estava numa residência, portanto tinha o meu quarto com casa de banho e logo isso faz uma diferença descomunal, nós só partilhávamos a cozinha e já isso era lugar para algumas tensões de vez em quando, mas eu, como não sou uma pessoa confrontacional, eu tentava que tudo fosse o mais harmonioso possível dentro das minhas possibilidades, sendo que uma vez estraguei, que horror, na residência. Portanto, a residência era para estudantes de vários níveis, de vários graus académicos. E então lá também se hospedavam estudantes de doutoramento ou de mestrado, portanto, pessoas mais velhas. Não necessariamente, mas neste caso sim. E então foi para lá um casal que acho que era da Venezuela, eram sul-americanos, muito simpáticos. E eu adoro sopa e faço sopa o ano todo. Desculpem, isto agora é uma tangente. Vai haver muitas tangentes nestes vídeos, não é? Vocês imaginem, se eu já faço tangentes em vídeos que são mais objetivos a ver uma casa, quanto mais neste. Mas eu vou só contar esta história. Então, pronto, eu gosto muito de fazer sopa, faço sopa todos... Tenho que ter sopa em casa. E então, quando fui para Milão, que foi onde eu fiz Erasmus, arranjei uma varinha mágica. Acho que arranjei lá, não sei se levei de cá. Já não me lembro. Não sei como estraguei-a. E então, quando vi que eles tinham, porque vi-os um dia a usar na cozinha, perguntei se me podiam emprestar. Eles emprestaram-me. Eu estava a passar a varinha, a sopa e tal, e depois, com tudo já desligado, deixei-a pousar assim na panela, estão a perceber? E, ou seja, derreteu uma parte do plástico da varinha. Mas ela continuava a funcionar, mas aquilo foi para mim... Eu assim, que horror, eu sou uma pessoa distraída, então eu tento evitar conflitos, mas às vezes faço coisas que é pura distração. E eu não acredito nisto. Eu também era muito nova, porque isto na altura foi... Imaginem, se isto acontecesse agora, eu dizia, ouçam, aconteceu isto, eu vou-vos comprar outra, desculpem. Mas eu na altura... E depois também, lá está, esta coisa foi a primeira vez que eu vivi num sítio com outras pessoas e a partilhar estes objetos do dia-a-dia, não é? Do cotidiano. Então eu fui-lhes entregar a varinha mágica e disse, desculpem, eu queimei esta parte. E eles ficaram...
E depois ela percebeu que estava a funcionar e não me pediu para eu pagar de volta, mas eu devia ter oferecido. Ou seja, há coisas que às vezes nós fazemos só para preservar a harmonia. Portanto, mesmo que não seja absolutamente necessário, mesmo que tecnicamente, por exemplo, no caso da varinha mágica está a funcionar, no caso desta rapariga ou rapaz, não sei, ela não é indiferente o que é que acontece na sala, eu acho que para preservar a harmonia contribuis, desde que não seja nada disparatado. Até ela podia dizer, olhem, ok, eu contribuo com um valor máximo de X. E pronto, e contribuis só para preservar a harmonia, mesmo para ti seja indiferente se está decorado, se não está decorado. Então, eu acho que, tecnicamente, as colegas, ou esta colega, porque até nem aconteceu nada de especial, sinceramente, tipo, a colega só disse, pronto, fez assim um comentário a gozar, mas a falar a sério, lá está, a brincar dizem-se as verdades, não é? Já dizia o outro. Tudo bem, elas também não comprarem nada porque a outra não quer contribuir, também me parece assim um bocadinho too much, estão a perceber? Ou seja, a mim o que me diz é que para elas não é assim tão importante ter a decoração. Parece-me que há aqui dois lados muito intransigentes. Pronto, porque também estamos a falar do quê? Estamos a falar de muito dinheiro? Estamos a falar de comprar imensa coisa? De quantas peças é que estamos a falar? Estão a perceber? Se calhar arranjar uma plantinha, um quadro e pronto. Ou 20 euros, pronto, tu decides que dás 20 euros, não dás mais. E se calhar se a outra contribuísse dava para ter mais coisas, mas como ela não contribui, temos menos. Mas por outro lado, acho que como é uma relação sensível e para preservar a harmonia dentro da casa e já que é uma área comum, pronto, só contribuir só para ficar tudo assim mais calmo. Era o que eu faria provavelmente, quer dizer, não sei, porque eu com 18 anos também era muito nova, eu não sei se tinha capacidade para perceber isso, porque às vezes há algumas coisas que nós podemos comprometer em nós só para preservar a harmonia, só por isso. Não há mais nenhuma razão lógica, é só por esse motivo. Não perdemos muito, pomos um limite, lá está, posso dar X, não posso dar mais do que isto, e pronto, e fica tudo bem. Estão a perceber? Aquela amiga depois por outro lado, estar a fazer, mas tem um ar tão triste a casa, pronto, é a opinião dela, mas para a amiga dela é uma pessoa mais minimal, ultra minimalista, sei lá, não lhe faz confusão. Percebe? E eu não sou nada assim, eu adoro decoração, tipo, para mim é impensável. Eu mesmo, olhem, no quarto lá onde fiz Erasmus, eu decorei o meu quarto todo. Para mim era impensável aquilo estar com um ar estéril. Ainda por cima os quartos eram todos iguais. Sabe, eu arranjei umas cenas de acetato para fazer umas cortinas, cortei assim umas formas, assim umas coisas que eu se calhar, se olhasse agora, pensava, epá, que fuleirada, mas eu na altura aquilo era bonito e as pessoas que iam ao meu quarto gostavam bastante porque eu arranjei-o, eu decorei-o, tornei-o mais acolhedor. Para eu própria me sentir assim um bocadinho melhor, estava noutro país e tal, enfim. É isso. Acho que pode haver aqui um compromisso. Pronto. Vamos à segunda história. Estarei a ser injusta por não deixar o meu namorado decorar o apartamento? Lá está. Não sei. Acho que pode ser uma coisa partilhada, mas vamos ver. O meu namorado e eu moramos juntos há pouco mais de um ano. Na maior parte das vezes fui eu quem tomou a iniciativa de comprar móveis e decorar o apartamento para ficar bonito e com um tema consistente sem sair do orçamento. Isto do tema consistente, ouçam, e eu sou designer de interiores, de formação. E eu sou uma decoradora nata, tipo, eu adoro decorar e criar pequeninos ambientes, criar pequenos ambientes cenográficos. Agora, um tema? Já estou a julgar. Vai, Ana. Pergunto-lhe sempre se ele gosta de certos artigos para a casa ou obras de arte antes de comprá-los e pendurá-los. Ok, isso é fixe. A minha casa é extremamente importante para mim e adoro voltar para uma casa bem decorada. Já pedi várias vezes para ele procurar obras de arte e decoração de que goste e ele diz sempre que vai fazer isso, mas nunca faz. Ok, pronto, então parece-me que é uma coisa bastante equilibrada. Parece-me que é uma coisa bastante equilibrada. Agora vamos ao conflito. O meu namorado é um grande fã de futebol, enquanto eu, por outro lado, detesto futebol. Na verdade, isso desmotiva-me, mas sei que ele encontra grande conforto nisso. Então, tento esquecer-me disso porque o faz feliz. Eu estou aqui a tentar, porque esta tradução está terrível. Estou aqui a tentar contornar umas frases, acho que esta frase ficou um bocadinho esquisita. Anyway, ultimamente, porém, ele tem comprado cada vez mais produtos relacionados com o futebol, não é? Os posters, os banners, etc. E começou a colocá-los, mesmo sem perguntar. Sinceramente, fico infeliz ao ver todo o ambiente do apartamento que decorei estragado por produtos de futebol colocados aleatoriamente. Epá. Eu ia ter muitos problemas com isso também. Tenho que confessar, nem é por detestar futebol, eu não detesto futebol, é simplesmente um bocado indiferente, mas olhem, outra situação, é engraçado, estou-me aqui a lembrar sempre do meu Erasmus. Quando foi Erasmus? Foi em 2004, foi o Euro, como é que se diz?
O Campeonato Europeu de Futebol, é isso? Não sei. Ouçam, eu chorei com um jogo de futebol, pessoal. Porque tu estás, eu percebo a emoção das pessoas e às vezes quando estão fora e veem a equipa do seu país, comecei a perceber isso, essa emoção, de sentir essa ligação, ver Portugal a jogar e sentir-me ali representada e estar a torcer pelo meu país, enfim, é uma coisa mesmo ali um bocado profunda, um bocado, como é que se diz? Não está a vir a palavra. É uma coisa mesmo profunda, pronto. Mas, pá, tendo dito isso, coisas de futebol por aqui, eu só pensar nisso, eu estou a perceber o lado dela, estou a ficar do lado dela. Hoje discutimos porque ele começou a colar um cartaz de que eu não gosto com todos os membros da sua equipa e as datas dos jogos. Eu disse-lhe que ele não podia colar isso. Ele perguntou porquê e eu disse-lhe que não gostava, ao que ele respondeu, mas eu gosto. E isto durou uns 2 minutos, pois é discussão pouco produtiva. Eu gosto, eu não gosto, não, isso não é muito produtivo. Não consigo expressar o quanto não gosto desse desporto e de toda a sua estética. Eu disse-lhe que ele pode colocar alguns produtos promocionais, se forem bonitos e não foleiros, mas nada de pósteres de jogadores. Talvez produtos vintage. Nós tentámos procurar, mas não há nada que seja aceitável para mim, exceto um produto de que eu realmente gostei, mas ele não gostou. Sinto-me super controladora por dizer que ele não pode colocar os seus produtos, mas é que eu realmente não gosto. Também quero salientar que ele já tem alguns produtos espalhados pelo apartamento. Portanto, não é como se eu me recusasse a permitir que ele colocasse qualquer coisa. Mas sou uma pessoa horrível por não deixá-lo decorar ao seu gosto como ele me deixa. Pois, parece-me que... É assim, pois isto é complicado. Por acaso está aqui uma questão complicada. Porque eu acho que é um pouco diferente se ela, antes de comprar e antes de pendurar e antes de colocar, lhe perguntar a ele. Não é? E ele diz que sim, portanto ela não fez como ele está a fazer, que é chegar e começar a colar coisas nas paredes e tal. Portanto ela passa por ele primeiro, ele diz ok, então ela põe. Portanto logo aí a relação é diferente, não é? A forma de lidar e de agir é diferente. Por outro lado, eu percebo que ele quer ver objetos com os quais ele se identifica, mas isto parece-me um pouco agressivo, sabem? Se ela tem este hábito, acreditando em tudo o que ela está a dizer, se ela tem este hábito de lhe perguntar sempre e de passar essas decisões sempre por ele antes de fazer algo, e parece-me também que serão peças mais neutras, vamos lá, é mais decorativa, é mais para ficar bonito, há essa intenção. Ele é uma coisa muito específica, que é o futebol, e nem toda a gente gosta, estão a perceber? Para mim seria pavoroso ter as minhas paredes com cartazes de futebol. Estão a perceber? E eu conheço pessoas na minha família que adoram futebol e não têm a casa pejada de coisas de futebol. Estão a perceber? Compram um jornal, tem sim. Mas também não quer ser... Enfim. Sinto que estou a julgar muito quem adora futebol. Mas parece-me assim uma coisa... Daquilo que ela está a relatar, parece-me assim uma coisa assim... que de repente aconteceu. Eles vivem juntos há 1 ano, acho que foi isso que ela disse. Sim, há pouco mais de 1 ano. E de repente ele começou a trazer coisas de futebol para casa. Porquê é que não falou com ela? Porquê é que não lhe disse, olha... Ele não reparou que para ela esta questão da decoração é muito importante? Porque é que não lhe perguntou, olha, eu gostava imenso de colocar umas cenas de futebol, o que é que tu achas? E começarem a ver isso. Começar a trazer logo e a colocar, parece-me agressivo, parece-me impositivo, que é algo que, pelo que ela disse, ela não fez. Portanto, eu acho que podia ter havido uma conversa antes. Eu acho que uma boa solução, mas isso depois depende da casa que este casal tem, não é? Se dá para isso, é criar um canto do futebol. Portanto, criar uma zona para as coisas de futebol e ter ali tudo um pouco mais contido. E até, isso até pode ajudar a valorizar, até colocar o cartaz numa moldura e ter uma luzinha que ilumina. Por exemplo, uma coisa mais curada, mais... Não é colar só postas na parede, pá, não, isso é muito quarto de adolescente, pá, honestamente, que é uma coisa que é transitória, estão a perceber? Não me parece assim... muito justo também estar-lhe a impor isso a ela quando é uma coisa tão específica e é isso, e sem passar por ela agora já disse o que é que acha e ele está a insistir um bocado e parece que não há ali muito lugar à conversa. Pronto. Mas, como designer, o que eu sugeriria é, ok, vamos criar um canto, vamos valorizar estas peças, vamos lhe dar o valor que elas têm para ele, mas vai ser numa zona da casa. Se puder ser numa zona que ele habite mais, opá, por exemplo, cá em casa... o Luís tem um escritório, epá, está resolvido, fica lá, vamos ver, é o escritório dele, é a zona dele, fica lá. Pode acontecer a casa não ter um escritório, ele não ter uma zona onde possa colocar estas peças, então se calhar vamos ter que criar uma zona num espaço que não incomode muito esta
senhora, pá, eu não invejo, porque de facto é uma situação complicada, porque imaginem, se nós não tivéssemos um escritório, que por acaso é a zona de trabalho dele, mas imaginem, mesmo que não fosse, pá, se calhar punha lá, ou um quarto de hóspedes, pá, qualquer coisa assim, estão a perceber, mas não tendo, torna-se mais complicado, porque depois o que é que sobra, não é? Vais pôr na cozinha? Vais pôr na casa de banho? Vais pôr no quarto? Não, não é? Vais pôr provavelmente na área comum, que são as salas. Sala de estar ou sala de jantar, eu diria sala de estar. E na sala de estar, pronto, criar talvez um canto do futebol. Ou, lá está, essa ideia de uns quadros mesmo com a luzinha, portanto, uma coisa ali, opa, feita com intenção. Não é ter 30 cenas de futebol. Vamos escolher, opa, um cartaz ou dois, vamos escolher 3 ou 4 objetos e criamos uma zona, até com um plinto ou com um móvelzinho, qualquer coisa mais curada. Estão a perceberem que se calhar as peças são foleiras, mas a forma como elas estão, para ela, pronto, mas a forma como estão expostas dá-lhes alguma dignidade e é intencional, é decorativo, tá? Há uma intencionalidade ali. As coisas não estão colocadas aleatoriamente e à balda. Então isso pode ajudar a dar assim um toque mais decorativo. Pode ser isso. Pronto, mas não me agrada que ele não esteja muito aberto à conversa. Ela também aqui diz: eu sou uma pessoa horrível por não deixá-lo decorar ao seu gosto. Pois, mas é que eu percebi que ele começou a levar e começou a pôr. Pronto, eu acho que tenho que conversar um bocadinho mais. Sim, tentar chegar aqui a um compromisso. Detestar futebol, opá, desculpa, é assim. Os casais são pessoas individuais, cada uma das pessoas do casal, e têm direito a ter gostos que não são os gostos do outro, e têm direito a ter expostas coisas de que o outro não gosta tanto. Estão a perceber? Tem que haver um compromisso. É como a história anterior. Há um compromisso para preservar a harmonia e tu, opa, a menos que haja um trauma com o futebol, uma coisa mesmo séria, mesmo profunda, se é só porque não gostas muito, opa, deixa estar, não olhas para lá tantas vezes, ou... Estão a perceber? Às vezes é preciso também fazer esse sacrifício pela outra pessoa e pela harmonia da casa. Mas eu acho que fazendo assim uma curadoria, fazendo assim um canto decorativo, qualquer coisa assim, a coisa resolve-se. Estou confiante. Então, terceira história. Estou errada por me recusar a ceder em relação ao estilo de decoração. Ok? Parece-me aqui um tema parecido com o anterior. Eu, 27 anos, vou morar com o meu namorado, Frederick, de 27 anos também. Estamos a comprar um apartamento novo juntos, mas deparámos-nos com um problema que causou um drama exagerado e exorbitante. A sério, sinto-me como um amigo gay dramático de uma série dos anos 2000. O problema é que estamos a remodelar o apartamento e não conseguimos chegar a um acordo sobre o estilo de design. Eu quero decorá-lo no estilo Hollywood Regency, não sei qual é, com veludo, detalhes dourados, móveis vintage, etc. Deixa-me ver aqui, Hollywood Regency, deixa-me só ver se eu consigo encontrar uma imagem. Isto ainda assim são coisas um pouco diferentes umas das outras, as imagens que me estão aqui a aparecer. Mas estou a ver aqui a questão dos dourados bastante presente, mas assim uma coisa dramática, é um estilo dramático, não é? Tem bastante presença. Há aqui algumas variações com tons mais claros, mas como vocês podem ver, se estão a ver, não é? Se não estão só a ouvir, é um pouco dramático. Mas estou a ver aqui muita variação, muitas cores diferentes, mas o dourado está bastante presente e tons assim saturados ou escuros, paredes, tetos pintados, ok, tá bom. Então, quem nos está a escrever quer decorar com o estilo Hollywood Regency. Frederick, no entanto, quer um estilo industrial porque diz que é mais moderno e sério. Portanto, industrial é mais aquele estilo com os metais, cores escuras, linhas retas. Portanto, costuma ser um estilo mais associado ao masculino, de facto. Eu vou colocar também aqui uma imagem para perceberem bem a diferença, porque é um bocado diferente, sim. Mas temos aqui uma coisa em comum, que é o metal. E o tom escuro também pode ajudar. Mas vamos aqui avançar. Então, o Frederick prefere o estilo industrial, porque é mais moderno e sério. Aqui, este sério é tipo aqui um julgamento de valor que não me agrada muito. Ou um julgamento moral, não me agrada muito. Coloquei isso entre aspas. Sim, está entre aspas, de facto, porque acho que é uma grande treta. Ok, acho que o que ele tem medo de dizer em voz alta é que o meu estilo é muito gay. A família dele nunca foi muito receptiva e acho que ele nunca superou parte da sua homofobia internalizada. Complicado. De
qualquer forma, eu disse que poderíamos fazer algumas divisões, como a sala de estar, no estilo industrial, e o quarto no estilo Regency, por exemplo. Mas ele disse que ficaria estranho e entraria em conflito consigo mesmo. Eu disse-lhe que não queria morar numa fábrica onde Oliver Twist não recebia mais comida. Ele disse que não quer morar numa versão genérica da casa dos Lover. Eu não sei quem é esta gente, sei quem é o Oliver Twist e li a história, o livro, mas os Lover não sei quem são estes. A versão genérica da casa dos Lover. Deixem-me ver o que é Lover's House. Isto lá está como está traduzido. Epá! Ok. What is Taylor Swift's Lover's House? Ok, pronto, eu depois também coloco uma imagem para vocês verem, acho que é isto. Vai, que exagero também. Estão a ser os dois um bocado exagerados, já. Temos estado bastante frios nos últimos 2 dias e estou muito chateado por uma discussão tão insignificante ter afetado tanto a nossa relação. Quero pedir desculpa e fazer as pazes, mas não quero fazê-lo sem saber onde, se errei e como podemos chegar a um acordo. Então, sou idiota? Não és idiota. Eu acho que dá para chegar a um acordo. Opá, pessoal, por amor de Deus, não se vão chatear por causa da decoração. Eu acho que é importante que os dois morem num sítio que tem relação com eles e um espaço com o qual se identificam. Por isso é que eu acho que a decoração de interiores é tão importante. Eu acho mesmo, as pessoas às vezes desvalorizam. Mas quer dizer, é o nosso espaço cotidiano, onde nos vamos sentir em casa, onde estamos bastante parte do nosso tempo, muitas vezes até para relaxar, onde recebemos pessoas. Então, queremos que esteja o melhor possível, não é? Neste caso, eu acho que tanto o estilo, deixa-me olhar aqui outra vez para isto, o Hollywood Regency, eu acho que há pontos de contacto, acho que há forma de tentar relacionar as duas coisas até pelo metal. Eles têm que fazer um compromisso, ou seja, estarem-se a atacar um ao outro, um a dizer mas eu não quero viver numa casa do Oliver Twist e o outro a dizer mas eu não quero viver naquela casa espampanante lá da Taylor Swift ou lá o que é, se é que eu pesquisei bem, não é muito produtivo, estão a perceber? Mas eu percebo, a pessoa irrita-se e pronto, e saem estas coisas. Mas eu acho que se calhar analisarem com calma e com intenção, ok, vamos resolver isto, nós vamos viver os dois aqui, é importante que a gente se sinta confortável. Eu acho que a solução de ter uma divisão num estilo e a outra divisão em outro estilo não é uma boa solução, porque realmente vai criar, quer dizer, eu acho que, pelo menos eu trabalho sempre nesse pressuposto, eu acho que a unidade do apartamento ou da casa tem que se sentir a relação entre um espaço e outro espaço, não é cada espaço do seu estilo. Essa discrepância entre espaços depois faz com que tu sintas, depois nós somos seres muito emocionais e tu vais sentir assim essa discrepância de cada vez que sais de um espaço para o outro. E então imaginem, aquele que detesta o Hollywood Regency e aquele que detesta o estilo industrial, volta e meia sentem-se mal no seu espaço, porque estão a entrar naquele espaço com o qual não se identificam nada. Pronto, eu acho que aqui era importante criar um compromisso entre os dois estilos. Eu acho que existem alguns pontos de contacto. Parece-me que o Hollywood Regency até acaba por ser mais versátil destas imagens que eu estou a ver aqui do que o estilo industrial. Acho que podemos ter alguma madeira e depois apontamentos de metal dourado, imagina nos candeeiros, por exemplo, numa mesa de centro, ter umas cortinas de veludo, sim, mas se calhar o veludo é preto ou cinzento. Então, arranjar aqui um compromisso entre os dois estilos, ter o tapete e ter os estofos, mas ser se calhar mais nesses tons escuros do industrial, que são mais os tons mega neutros e frios, não é? Portanto, o cinzento, o preto, o branco. Portanto, mas depois tentar aquecer um bocadinho com a madeira, e há estilos industriais que também introduzem a madeira, introduzem o tijolo na parede, mas se calhar eu o tijolo deixava um bocado de fora, porque acho que é aqui um elemento que vai dificultar aqui, acho eu, a coexistência destes dois estilos. Mas eu tentaria fazer esse compromisso e eu acho que até é bonito, porque eles são os dois bastante diferentes e têm esse gosto muito diferente, mas conseguirem casar esses dois estilos acho que até seria um objetivo, podia ser divertido para eles, estão a perceber? Desde que nenhum deles fique tão intransigente na sua ideia do espaço lindo ou da decoração mais bonita que possam fazer na sua casa. Estão a perceber? Eu acho que se calhar talvez possa ser útil arranjar ou trabalhar, vou puxar aqui a brasa à minha sardinha, mas talvez possa ser útil trabalhar com um designer de interiores. Pronto.
sinceramente, ou um stylist, ou qualquer coisa que os ajude a perceber como é que podem integrar esses dois estilos de forma a que os dois fiquem contentes. Eu acho que nenhum deles vai ficar completamente contente, mas ficarem o mais contentes possível e criar uma harmonia no conjunto também da casa. Parece-me que a decoração é algo importante para eles e o estilo decorativo, então vamos investir se calhar um bocadinho aí e tentar criar aqui um ambiente coeso e elegante e bonito com estas características que cada estilo tem. Eu acho que até pode ser um exercício criativo e que até os pode ajudar a unirem-se um pouco mais nesta questão. Pronto, este homem que nos escreve, eu não me agrada muito que... Há aqui qualquer coisa que ele disse, o que é que foi? Porque ele depois começa a tirar ilações, não é? Ele quer o estilo industrial porque tem uma homofobia internalizada. É assim, eu não conheço esta gente, não é? Obviamente, nem nunca vou conhecer. Mas também me parece que está assim a ser talvez um pouco mauzinho. Porque não sabemos se é isso, pode ser mesmo só ele gosta daquele estilo. Estão a perceber? Há mulheres que gostam de estilo industrial e não gostam, olhem, a outra da outra história, que também fica por saber se é mesmo uma mulher ou não, se bem que parece-me que sim, é mais provável, que não gosta de decoração nenhuma, gosta de espaços despojados. Opá, acontece, é uma questão de gosto. Portanto, para mim trabalhem em conjunto e vejam como podem conjugar estes dois estilos, porque eu acho que há aqui pontos de contacto e é possível fazer isso. E aquilo ele disse no momento e irritou-se e não sei o quê, e disse aquilo, tudo bem. É isso, esta forma como ele está a contar a história, muito a puxar a brasa à sua sardinha, faz sentido, mas acho que cada um pode pedir desculpa por se ter excedido e agora vamos trabalhar na construção de algo em conjunto. Pronto. Próximo. Estou errada por querer decorar o nosso novo apartamento com motivos de cogumelos? Isto é super específico. O meu namorado, 34 anos, e eu, 37 anos, estamos juntos há quase 3 anos e vamos mudar-nos para um novo apartamento. O senhorio do nosso apartamento atual tem sido muito mau para nós, fazendo com que quase ficássemos sem casa porque se recusou a renovar o contrato de arrendamento. Ele quer transformar o apartamento noutro Airbnb. Isso foi muito traumático para nós nas últimas semanas, sem saber se encontraríamos uma nova casa a tempo. Enfim, é uma treta, o mercado imobiliário. Eu acho que isto é nos Estados Unidos, mas acho que está mal em todo lado. Felizmente encontrei um apartamento do outro lado da cidade para onde nos mudaremos nos próximos dias. Não é o melhor, mas pelo menos é um teto sobre as nossas cabeças. Para me sentir melhor com a situação, pensei em decorar o apartamento com um estilo específico. O apartamento que temos agora é uma mistura de coisas, sem um tema específico ou algo do tipo. Sempre adorei a decoração rústica e campestre, especialmente cogumelos. É assim, decoração rústica e campestre é super vasta. É um leque muito vasto de materiais, de padrões, de cores. Cogumelos é tipo uma coisa hiper mega específica. Então, é aqui que entra a parte, serei errado ou serei idiota. Encontrei uma tapeçaria com cogumelos que achei que ficaria bonita na sala de estar e que combinaria com o estilo cottagecore que eu quero. Então, eles têm, eu depois vi no fim do post que estava a imagem da tapeçaria e eu descarreguei, portanto vou colocá-la aqui no vídeo. Esta é a tapeçaria, deixem-me ver outra vez, esperem lá. Pronto, honestamente, eu olho para esta imagem, isto para mim não é um estilo rústico. Isto é meio fantasia e é um pouco infantil, eu acho, este tipo de pintura, este tipo de desenho. Portanto, vou já dizer que não sou fã. Mas, como é que eu te explicar? Mas pode funcionar. Pode funcionar, assim, numa coisa mais de fantasia, mais... Pronto. Anyway. E até, como está na imagem, não está feio. Com o sofá à frente e não sei o quê. Bom, então, encontrei uma tapeçaria e tal, mostrei ao meu namorado e ele disse que não, nem pensar. Perguntei por que não e ele disse que odeia cogumelos. Epá, bolas. Estes ódios e gostos é tudo tão extremo, não é? Achei ridículo. Pronto, é porque depois é de género. Não é para achar ridículo. Ele disse que odeia. Então, ok, então se calhar este quadro enorme, não, mas posso ter assim uns cogumelozinhos em cerâmica, posso ter... Há muitas formas de ter cogumelos que são mais bonitas, mais discretas e mais dentro do rústico. Porque para mim é isso. Isto para mim não é muito rústico. Talvez pelo tema, mas não muito pela forma como está concretizado. Mas pronto, mas não vamos dizer ridículo se uma pessoa diz que não gosta ou que odeia, não é? Que é tipo uma coisa mesmo extrema, mas tudo bem. Então, não, espera. Então perguntei porque é que ele não gosta e ele respondeu que teve uma experiência muito má quando tinha 20 e poucos anos. Eu disse que ele estava a ser irracional.
Ai meu Deus, lembro-me de ele me ter contado sobre a experiência ruim e não me pareceu que tivesse mudado a vida dele. Oh amiga, mas isso é a tua opinião. Ele disse que achava que os seus gatos eram humanos e podiam falar com ele. Ele nunca aprofundou o assunto. Ai não, ele deve ter tomado cogumelos. Ok, só agora é que eu percebi. Ai, não tinha percebido. Ok, ele tomou cogumelos, que acho que têm propriedades alucinogénias, não é? E começou a ter assim visões e tal, e achou que os gatos eram humanos e podiam falar com ele. Ai, que horror. Porque é que uma pessoa se sujeita a estas coisas, não sei. Ele nunca aprofundou mais o assunto, portanto deve ter sido um trauma grande, aquela experiência. Espero que nunca mais tenha comido cogumelos, lá está. E não pareceu incomodá-lo muito contar-me a experiência. Quer dizer, desculpa, tu estás a dizer que ele não aprofundou, estás a dizer que ele odeia cogumelos e... Ai, mas não me pareceu. Não, tu estás a ignorar ostensivamente os sinais que ele te está a dar e coisas muito concretas que não são só sinais de que ele não gosta. Ou seja, há aqui uma amálgama de coisas que me parecem dizer, pá, eu detesto cogumelos. Também não me parece ter afetado a sua vida cotidiana de nenhuma outra forma. Estas ilações todas, a sério. Devo acrescentar que cozinho muito com cogumelos e ele não tem problemas em comê-los, gosta muito dos pratos que preparo, ok. Não são cogumelos alucinogénios, mas tudo bem. Ele também disse, mas sim, mas percebo que, ok, então não detesta assim tanto. Porque eu, por exemplo, não gosto de cogumelos e evito comê-los. Mas mesmo, e separo no prato, sou dessas, com os cogumelos. Então, ok, então realmente estou a perceber, ok. Ele também disse que eu poderia escolher uma tapeçaria diferente, que tivesse alguns cogumelos, mas que não fossem tão evidentes, concordo. Acho que ele está a usar essa experiência desagradável como desculpa para não me deixar escolher a tapeçaria que eu quero porque acha que é feia. E eu acho isso perfeitamente razoável. Sabem? Acho mesmo. Acho que era como a rapariga do futebol. Não é preciso dizer, eu odeio o futebol. Não, não gosto, é feio. Não quero. Ok, então o que é que pode ser aqui um compromisso? Estão a ver? Este é o tema deste vídeo, é o compromisso. Então, só estou a fazer esta publicação porque ele me disse para a publicar no Reddit para que eu pudesse ver o quanto estou a ser idiota. Então, Reddit, sou eu a idiota? É assim, eu acho que ela escreveu esta publicação irritada. É assim, a vibe que me está a dar. Tipo, parece que acabou de ter a discussão e foi logo para o Reddit. E ele disse-me para eu escrever no Reddit, estou a escrever no Reddit isto tudo. Então é assim, ela gosta de cogumelos. Vamos ter cogumelos. Opa, também não acho justo ela não pôr cogumelos. E ele também tem um trauma enorme com cogumelos, mas come cogumelos, de facto, acho esquisito. Eu sei que cogumelos que tu comes habitualmente não é o mesmo que cogumelos alucinogénios, seja como for, quando o trauma é muito grande, tu não és muito racional a fazer essas separações. Portanto, eu percebo porque é que ela está tão cética. Porque é que ela está tão cética em relação a este trauma. Consigo perceber isso. Por outro lado, aquela tapeçaria que eu vos mostrei, vou colocá-la aqui outra vez, opa, isto é muito impactante, é um estilo, não é só ter cogumelos, é o estilo, as cores, eu acho que é opa, eu pessoalmente acho feia também, honestamente. Então é daquelas questões que, se a questão são os cogumelos, há outras representações de cogumelos bem mais discretas, mais contidas e mais bonitas, diria eu, na minha modesta opinião. Uns cogumelos em madeira, por exemplo, lá está, como tinha dito, em cerâmica, sem estarem se calhar pintados com muitas cores, uma coisa mais, aquela cerâmica ao barro mesmo, cru. Por exemplo, estão a perceber? Portanto, podemos ter outras soluções um pouco mais discretas, mas que ela veja e também, eu acho que isso é um compromisso mais interessante do que estar a impor uma tapeçaria gigante que vai ser tipo o centro das atenções na sala. Isso também não acho justo. Se a casa é partilhada pelos dois, não acho que ela deva impor a colocação dessa tapeçaria. Percebo que ela esteja um bocado irritada, esteja um bocado frustrada, mas acho que devia esquecer a tapeçaria e procurar outras soluções. Pronto. Também desvalorizar tanto o namorado também não me agrada muito, que é de género, pai, ele não gosta, ele acha feio, sim, e então? Perfeitamente legítimo. Não ponhas essa tapeçaria, tipo... Se ela gosta assim tanto... Parece-me, até pela conversa, que isto são pessoas com algumas limitações económicas. Portanto, não é que ela possa comprar a tapeçaria só para ela ficar com ela e saber que a tem, por exemplo. Então, eu acho que se calhar era um bocado esquecer a tapeçaria e esquecer, colocar um quadro, um elemento que é tão grande, tão impositivo, num espaço que é partilhado pelos dois, e arranjar elementos mais pequenos para colocar no espaço, mas que sejam mais discretos.
Estão a perceber? Então, ir à procura mais desse tipo de elementos. Eu acho que é melhor. Não me agrada que ela desvalorize tanto o namorado, por um lado. Acho que é injusto querer colocar uma peça de que ele não gosta nada e que vai ser tão... vai ser o centro das atenções daquele espaço, não só pela dimensão, mas depois também pela cor. Eu nem vi... Eu, por acaso, não sei se diz a dimensão. Isso é uma coisa que, se eu voltar a fazer um vídeo deste estilo, tenho que estar mais atenta. Porque, por exemplo, eu acho que ela vai para o site... Eu depois apaguei essa publicação. Apaguei a página onde estava a publicação em inglês, porque eu acho que o link vai para o site onde se vende a tapeçaria e deve estar lá as medidas, devem estar lá as medidas. Por esta imagem que está aqui, eu acho que isto é bastante grande. Acho que será pelo menos bem 1,5 m por 1,5 m. Parece-me, só que eu não tenho a certeza porque é isso, porque não vi. Na altura falhou-me isso. Mas então... Mais uma vez, pessoal, eu acho que vamos ouvir o que os nossos namorados ou namoradas nos dizem, vamos levar a sério. Se bem que é isso, eu acho que às vezes estas publicações são escritas quando o pessoal ainda está muito irritado. Pronto, isso também é legítimo, a pessoa enerva-se, tudo bem. Mas vamos ouvir com atenção e pensar, ok, eu não quero prescindir dos cogumelos, neste caso. Eu quero ter cogumelos em casa, então se calhar noutro formato, que não seja tão impositivo. Que esteja se calhar na minha mesa de cabeceira, alguns na cozinha, um ou outro na sala, mas que sejam mais discretos. Estão a perceber? Mas depois isto também prende-se um pouco com a questão do gosto. Mas imaginem, ele se calhar também não consegue expressar muito bem porque é que acha feia a tapeçaria, não é? Porque lá está, se tu consegues expressar melhor, é isso, às vezes sinto que o problema aqui é mais a comunicação, que não é muito boa, às vezes. Porque se ele conseguisse expressar, olha, eu não gosto destes cogumelos, eles são enormes, ele diz isso, diz que eles são muito grandes, as cores são muito fortes, acho que é demais, não consegues, e depois apresentar uma solução, não consegues arranjar cogumelos assim um pouco mais pequenos. Agora, claro, se ele depois começa a dizer, tenho um trauma muito grande, não quero cogumelos de todo, mas depois come cogumelos, isso não faz sentido também, eu percebo o lado dela. Portanto, acho que, pessoal, tem que haver compromisso, mais uma vez, tem que haver compromisso. São duas pessoas diferentes, com convicções diferentes, têm que conversar e chegar aí a uma conclusão. Chegar a uma decisão. Se os cogumelos são tão importantes para ela, eu acho muito bem que ela tenha alguns cogumelos, pronto. E se calhar ter um livro sobre cogumelos, em que tens a capa à vista, por exemplo, ou uma coisa assim, tens uma mesa de centro e tens um livro sobre cogumelos em cima da mesa, por exemplo, e essa é uma peça decorativa também, e tu olhas e, gosto tanto. Então, acho que é isso. Acho que é pela conversa. Acho que tem solução, ok? Tem é que conversar um com o outro, não é? Estarem-se a julgar um ao outro. Mais uma vez. E, por último, a última história. Seria aceitável se eu pedisse à minha colega de quarto para se desfazer dos móveis dela? Ok? É assim um pedido um bocado... Então, eu, 23 anos, mudei-me recentemente para morar com uma amiga próxima da faculdade. 24 anos, vamos chamá-la de Sara. Como acabámos de nos formar na faculdade e os pais da Sara estavam a mudar-se na mesma época que nós, muitos dos nossos móveis são heranças dos pais dela. No início eu não me importei com isso, mas logo surgiram problemas. Os móveis são enormes. A casa dos pais dela também era enorme, então funcionava para eles, mas num pequeno apartamento na cidade, nem tanto. A nossa sala de estar atual é grande e mesmo assim todos os móveis fazem com que ela pareça, ou seja, bastante apertada. Para citar um dos meus amigos, parece o apartamento de um velho reformado. Ok, são móveis antigos mesmo, sim. Isso acontece mesmo, os móveis não são todos, mas alguns dos móveis da minha avó, das minhas avós, na verdade, eram bem grandes, tipo os louceiros, mesmo os aparadores com alçado, são tudo móveis que vão do chão quase até ao teto. Pronto, e então de facto ocupam muito espaço, às vezes são muito impositivos, depois se são numa madeira muito escura ainda parecem mais impositivos e mais... que ocupam mais espaço, tornam o espaço mais pequeno visualmente e concretamente e objetivamente mais pequenos também, porque são móveis às vezes assim um bocado fundos, não é? Mas pronto, mas vamos aqui avançar, já não me vou perder muito. Portanto, partes dos móveis ficam afastados das paredes, não sei porquê, tornando o espaço pouco... Isto não sei porquê, fui eu que acrescentei. Tornando o espaço pouco prático e nenhum deles combina com nada além da vibe de, bem, um velho reformado, ok. As coisas delas estão por toda a parte, oh meu Deus. Eu contribuí com uma TV grande e o seu suporte, uma mesa de corredor reaproveitada, o sofá, a mesa de jantar, as cadeiras de jantar, 2 poltronas, milhões de almofadas, tapete otomano, além dos candeeiros e mesas de cabeceira, tudo dela. Mesas de cabeceira?
Então, mas elas não partilham o quarto ou partilham? São namoradas? Não, é com uma amiga. Pronto, então as mesas de cabeceira não interessa. O único sinal de que eu também moro lá é uma árvore para 2 gatos de 2 andares ao lado da televisão. A Sara também é extremamente possessiva com os móveis porque, segundo ela, são de excelente qualidade e devem ser, e como os pais dela são ricos, extremamente caros. Sempre que algo acontece com os móveis, alguém entorna uma bebida, os gatos sobem para cima deles, cera de uma vela que pinga, etc., ela fica muito chateada. Eu entendo que é nostálgico e que ela quer mantê-los porque são dela, mas acidentes acontecem. Ok, e elas estão a partilhar a casa. A casa é das duas. A casa não é da Sara e a amiga está a morar lá, não é? Estão as duas a morar lá. Não se pode esperar que móveis sofisticados para adultos permaneçam em perfeitas condições num apartamento de pós-graduação. Isso depende, quer dizer, depende do tratamento que se dá, mas há as marcas de uso, isso é normal. Mas também há cuidados que uma pessoa pode ter, não é? Anyway, então, bem, a Sara não planeava ficar nesse estado quê? Ok, portanto a Sara não planeava ficar na casa, é isto que eu estou a perceber, por mais de 1 ou 2 anos, então achei que conseguia aguentar. No entanto, depois de eu encontrar outra colega de quarto, vamos chamá-la de Cat, a Sara mencionou que não tinha a certeza do que faria quando o nosso contrato de aluguer terminasse. Ela é uma boa amiga, então eu ofereci-me para incluí-la nos meus planos e nos da Cat. A Cat e eu acabámos por encontrar um lugar agradável nas proximidades e, embora seja bem espaçoso, não há como os móveis da Sara caberem se ela decidir mudar-se para cá. Portanto, vai terminar o aluguer naquela casa onde elas estão, as duas, e vão-se mudar para uma para onde podem ir as 3, é isso? E embora seja bem espaçoso, não há como os móveis da Sara caberem. Pronto. Quero dizer à Sara que ela precisa estar disposta a ceder. Eu e agora a Cat não devemos ter uma palavra a dizer sobre como decoramos a casa também. Móveis usados são bons para começar, mas não parece justo deixá-la ditar como a sala de estar ficará só porque são móveis dos pais dela. Ela até tentou convencer-me a livrar-me de uma mesa do corredor que os meus pais me deram, porque supostamente ocupava muito espaço. É preciso ter lata. Então a nostalgia não me parece importar muito quando não se trata de algo dela. Ai. Pois lá está, estas relações são sempre complicadas. Será que estou a ser insensível se lhe pedir para se livrar dos móveis, e procurar outros mais novos, mais práticos e mais acessíveis? Eu até me ofereceria para contribuir com dinheiro para um depósito. E depois há aqui uma atualização a dizer obrigado pelo feedback e vou conversar com a Sarah hoje à noite para discutirmos as nossas expectativas. Acho que é boa ideia conversarem. Pronto, porque acho que isto tudo ainda está muito no ar. Portanto, ela vai se mudar para outra casa, a Sarah ainda não sabe se vai mudar com elas também. Eu acho que se calhar já não foi muito boa ideia esta rapariga deixar a Sarah colocar todos os móveis na casa. Pronto, se calhar já devia ter dito, olha, vamos tentar aqui equilibrar um pouco as coisas e isto está muito apertado e tal, mas eu percebo que seja complicado e se calhar ela não se quis chatear muito e pensou, isto é por 2 anos, nós estamos a estudar, tudo bem. Ai não, eles acabaram de se formar, esquece, se calhar estão a trabalhar, não faço ideia. Mas pronto, ela pensou, isto é por 2 anos, não é dramático. Mas detestou. Ela sabe que detestou esta experiência, que os móveis são enormes e que parecia que estavam dominados e depois ainda por cima a Sara é muito preciosista com os seus móveis. Acho que aqui também, quer dizer, a Sara também tem que perceber que não vive sozinha na casa, está lá outra pessoa, portanto estão a usar o espaço, desde que não haja desrespeito pelas peças, sei lá, coisas que são feitas propositadamente, há o uso do dia-a-dia e se há gatos na casa, eles vão subir para os móveis, para o lamento. Os gatos fazem isso, quer dizer, e os gatos até, é isso, não são muito problemáticos, eu acho que eles até atacam mais tecidos do que propriamente móveis, mais estofos e cortinados e tal, portanto acho que não é por aí. Ela também não falou muito especificamente dos móveis, percebi só que eram muito grandes, mas não percebi se são louceiros, se são... É isso, ela não foi muito específica, mas deu para perceber que é algo que a incomodou. Eram muito dominantes. Portanto, sim, acho uma ótima ideia que se ela vai mudar de casa, não repetir isto que aconteceu aqui na outra casa. Portanto, dizer, olha, Sara, vamos discutir que móveis é que vão. Eu e a Kat também queremos colocar alguns móveis na casa. Portanto, ser uma coisa mais planificada. Se calhar vai o móvel louceiro da Sara, mas depois vai o móvel não sei o quê da Kat e se calhar esta rapariga que escreve leva outras peças. Portanto, ser uma coisa mais planeada, mais intencional. Que é para não ficar tudo dominado pelos móveis dela, claro. Acho que isso é perfeitamente razoável e se a Sara não entender, então também não precisa de ir morar convosco, mas acho que
todas contribuírem de uma forma igual para a decoração da casa. Acho que sim. Os móveis antigos têm coisas positivas, mas têm... Eu estou aqui a generalizar, porque é isso, eu não sei que móveis são estes, não é? Mas tendem a ser de melhor qualidade do que os móveis que se vendem hoje, assim, lá está, estou a generalizar. Mas às vezes também são numas madeiras um bocado escuras e então são pesados não só literalmente, como também visualmente. Os meus tios ficaram com um móvel louceiro já há uns anos e eu lembro-me da minha tia, e ele estava lá em casa e eles até têm bastante espaço, portanto nem era por aí. Mas ele era um pouco impositivo, ficava pesado mesmo assim. Então o que é que eu lhe sugeri? Fazer uma velatura, portanto pintar de branco, mas um branco... Agora está-me a escapar o nome, estão-me a escapar muitas palavras hoje. Mas pronto, ser assim um estilo mais rústico, em que tu tens pintado de branco, mas vês um pouco a madeira. Isso tem um nome... Ai meu Deus, como é que se diz? Então fica com um ar mais rústico e um pouco mais moderno também, e não é lacado, estão a perceber? É um estilo de pintura que é mais escovada, não fica perfeitinha. Então dá esse ar um pouco rústico, mas alivia o aspecto do móvel, porque ele fica claro, fica da cor das paredes, praticamente. Então alivia bastante o aspecto do móvel, não é tão impositivo, não se impõe tanto no espaço. Portanto, há formas de contornar isso, mas imaginem, elas não querem fazer isso, a Sara não quer fazer isso aos móveis de família, porque são muito importantes para ela na forma como estão. Pronto, eu não sou tão preciosista, eu acho que, é assim, há coisas, por exemplo, a escrivaninha, eu tenho aqui uma escrivaninha, não dá para ver. Eu não lhe vou tocar nunca, porque ela é muito bonita como está, tem uns embutidos, portanto seria um crime mexer-lhe. Mas imaginem que era uma madeira lisa, um mogno ou uma coisa assim escura, lisa. Eu não tinha problemas em pintá-la, tipo este aparador, eu gosto dele assim, mas imaginem que era isto. Eu não tinha problemas em pintar, continua a ser um móvel que me faz lembrar a minha avó, mas que foi atualizado para aquilo de que eu gosto também. Estão a perceber? Então acho que estas peças depois também quase que ganham vida, entre aspas, não é? Crescem connosco, evoluem connosco. Pronto, mas pode não ser o caso de Sara estar a querer atualizar os móveis ou querer mexer-lhes. Não é? Então, ok, então não queres? Vamos assumir aqui um compromisso, tema deste vídeo, um compromisso, para integrar no espaço e para ser uma relação mais igualitária entre nós todas e também para não tornar o espaço muito pesado, porque são móveis muito grandes. Então vamos aqui discutir isto. Portanto, acho que é ótima ideia conversarem. Portanto, acho que esta história terminou da forma certa, que é, vamos conversar sobre o assunto. Pronto, gostava de saber o que é que aconteceu, mas este não tinha mais atualizações a não ser esta. Portanto, espero que a conversa tenha corrido bem e que tenham conseguido chegar a acordo e que possam ir viver todas juntas, que assim dividir os valores de uma casa por 3 sempre é mais simpático. Eu acho que todas estas histórias se resolvem com uma conversa. Pronto, e alguma flexibilidade de todos os lados, que às vezes é difícil, é o mais difícil, é as pessoas serem flexíveis. Mas há aqui várias questões, eu sinto, que é a forma como tu abordas a questão, que às vezes já entras de uma maneira um bocado agressiva, talvez, já estás a antecipar que a conversa vai ser difícil e se calhar já entras assim de uma forma mais agressiva. Mas também a receptividade, de tentar perceber o lado do outro. E tentar resolver a questão, ok? Estamos aqui para resolver a questão, então a melhor forma é conversando e tentando entender o lugar do outro, acho eu. Pronto. É isso. Olha, eu achei imensa piada a isto. Digam-me o que é que acharam deste vídeo. Se é algo que vos entusiasme ou não. Eu acho que vou voltar a gravar, não sei, achei piada a isto. Foi a primeira vez que eu gravei um vídeo deste tipo, eu gosto imenso de assistir a isso, mas gravar, foi a primeira vez. Portanto, é importante saber o vosso feedback, o que é que acharam. Acho que dei assim algumas ideias até concretas. Tentei fazer isso, portanto, como resolver estas questões mesmo concretamente, a questão da decoração e os estilos e estes conflitos que vão existindo e que vão surgindo por causa disto. Mas pronto, é isso. Digam-me o que é que acharam. Digam-me também o que é que acham destas histórias, já agora, se quiserem. E é isso. Espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau.